Nobel, tá certo? Eles imediatamente se deram conta de que não existia resultado experimental de correlação entre dois sistemas com esses ângulos do intermediários. centenário da mecânica quântica dentro da programação Então, do imediatamente eles compreenderam o 26º seguinte: a Simpósio natureza Nacional não de deu Ensino de resposta Física. Hoje, Portanto, segundo é preciso dia, fazer experimentos. dia 21, E ao fazer e amanhã experimentos, começa você tem mini que estar curso de preparado para mecânica algumas quântica possibilidades. comigo, Ou a professor quântica Rafael. seria corroborada, Métodos ou a alternativos de quântica mecânica seria quântica, é o não número confirmada. 35. Não? Então, tudo isso, se você tem uma visão simplista da física, é uma beleza, não? Se eu tenho um resultado que me diz que os experimentos vão dizer se a quântica é confirmada ou se a quântica é não confirmada, vamos fazer esses experimentos, vamos financiar esses experimentos, vamos apoiar quem queira fazer esses experimentos. Mas não foi isso que aconteceu. A lista de experimentos ela é longa, ela começa logo ali em 72, de todo modo, do experimento do Claus e do Roth. Note que o Teorema de Bell de 64 para 72 já é um tempinho que não é desprezível, né, para os primeiros resultados. Aí tem os resultados, tem um experimento 2 de 76, depois tem um Alan Aspect. Aqui o ano de 80 é um ano de transição, e depois de final dos anos 80 para frente, aqui há uma explosão de experimentos. Essa explosão de experimentos tem várias razões. Uma delas é que a fonte das partículas correlacionadas já era diferente, uma fonte chamada, essas fontes, esses par de fótons produzidos por um processo que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas é importante saber que é chamada conversão paramétrica descendente. Então aumentou estupidamente a eficiência dos experimentos. Esses experimentos são fenomenais. Esse slide é antigo, alguém pode me criticar, porque é verdade que eu gosto muito desse experimento, porque é um experimento de pares de fótons correlacionados que são espalhados 143 quilômetros. Foi em 2012. Mas você tem o resultado de 2020, dos chineses que lançaram um par para o satélite mísseis, né, e são e voltam, e eles continuam correlacionados, continua a correlação da mecânica quântica. Então essa lista aqui, ela esconde um pouco, ela dá a ideia assim, então foi todo mundo gradualmente crescendo o interesse. Mas olha para uma coisa que todo cientista gosta de se apoiar: número de citações. O experimento é proposto, o teorema é proposto em 64, você vê que nessa fase inicial aqui, olha, Estava lendo o vídeo. aqui começa a década de 80, que eu disse que é uma década de transição. Há uma repercussão muito grande ali quando os experimentos do Alan Aspect são publicados, cai o interesse, tá certo? E daqui para frente, sim, ele dispara. Então, o que eu falo da fria recepção inicial é essa fase aqui. Como é que a gente explica essa? É claro que não, recepção fria não quer dizer recepção nula. A gente viu que nós tivemos experimentos do Clauser e outros experimentos. E não quero falar da década de 80, porque efetivamente a década de 80 já é uma transição com os experimentos do Alan Aspect. Mas esses anos 60, 70, por que essa frieza? Aqui então eu vou acelerar para dizer para vocês o seguinte: o fator que interfere aqui é um fator que usualmente a gente não inclui na imagem de ciência que a gente acalenta. Não, é um fator que usualmente não aparece quando você dá uma aula explicando sobre como funciona a ciência. Porque o fator, tá certo? Talvez aqui 30 anos seja exagerado, 20, 25, tá certo? Mas o problema no fundo é esse: por que ele foi inicialmente recebido de maneira tão fria? E por que depois ele vira essa coqueluche da década de 90 em diante? Gerando o campo de informação quântica e gerando todas essas premiações. O Nobel foi o último. Antes disso tinha a medalha Bohr, tinha a medalha Wolf. Então, por que aquela recepção fria inicialmente? Essa é a pergunta então que eu quero sugerir, que a resposta ela está fora da caixinha de respostas que a gente dá quando a gente fala da natureza da ciência. Esse teorema de Bell ele foi pouco recebido, mal recebido inicialmente por uma, não tem jeito, a palavra é essa, estímulo. Devo dizer para vocês que a primeira vez que eu li essa palavra estímulo, exatamente num texto do Claus em 2003,
Essa é uma história que parte dela, a parte final acompanha com minha vida, porque eu fiz uma tese de doutorado sobre David Bohm em 1995. Então, quando eu li esse estigma em 2003, a onda a favor do emaranhamento já era muito grande. Não? Então, Hilder, ou Débora, vocês que gostam aqui de história, a minha pergunta foi o seguinte: eu acho que esse cara, o que o Klauser está fazendo é aquela história o seguinte: você teve uma batalha importante, sabe aquela história assim, você, de criança, você vai lá e briga com o pessoal da outra rua, e aí depois, 20, 30 anos depois, reúne a família, e aí o cara vai contar como é que ele deu uma surra na turma da outra rua. É claro que ele vai fantasiar, ele vai dizer, não, foi uma luta heróica, eu contra 3, tá certo? Ou seja, todo mundo que conta uma história 20, 30 anos depois, ele termina mitificando o seu passado. Isso é bem conhecido, o pessoal que lida com história oral sabe disso. Então, em 2003, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Eu li isso numa publicação do Klauser, aí na época eu fui trabalhar nos Estados Unidos, vi a entrevista que ele fez com a John Bromberg, que estava viva na época, e ele falava isso, eu dizia, mas será que é isso mesmo, não? E comecei a fazer aquele trabalho do historiador de futucar documentos antigos. E aí fui descobrindo que a expressão estigma era absolutamente precisa. O teorema de Bell, aquela questão pode ou não pode complementar a teoria quântica com variáveis suplementares, era uma questão considerada maldita na física quântica. Então eu encontrei, por exemplo, essa carta que é de 1966. Portanto, o teorema de Bell mal tinha sido publicado nos fins de 64. Não? E aí a carta é escrita para o Bell, daqui o Bell, e é escrita por um cara que era muito influente na física na época, o Leon Rosenfeld, porque ele era considerado o herdeiro filosófico do Bohr, o herdeiro epistemológico. Se você quiser, hoje você quer saber o que é que a Igreja Católica pensa sobre tal assunto, você consulta o Papa, não é isso? À época, o Papa da interpretação da mecânica quântica era Leon Rosenfeld. Então você consultava ele. Olha o que é que o Rosenfeld faz escrevendo para o Bell. Diga-se que nessa altura, 66, o Bell já era um físico bem informado, num trabalho importante no CERN, trabalhando com desenho de aceleradores, então não era um Zé Mané que bateu na porta do Instituto de Física e vai lá encher o saco do Rosenfeld e o Rosenfeld manda ele passear. Não era isso. Olha o que é que o Rosenfeld escreve para o Bell, né? Eu não preciso dizer a você que eu considero a sua caça de parâmetros escolhidos como um desperdício do seu talento. Eu não sei também se você vai estar contente por lamentar isso. O pessoal mais jovem aqui, tá certo? Essa frase, ela tem muito subtexto. Primeiro, ele reconhece que o Bell tem talento. Então, isso pode ser considerado como um elogio, tá certo? Cada um de vocês aqui já sabe da importância de um professor dizer, você tem talento, você tem futuro. Não? Mas a segunda parte é terrível, porque pior do que não ter futuro é você ter e joga fora, não é isso? É você dispersar. Não é? Bom, continuei procurando as informações, não é? E aí eu me dei conta de que o próprio Bell tinha completa consciência do preconceito que estava em torno desse assunto. Porque eu descubro então um artigo escrito por ele, por um físico, o Michael Nauenberg, que eu acredito que está vivo ainda. Recentemente ele se meteu em umas confusões com aquela estatística com o de Salles, não? Então isso aí eles escreveram naquele lugar onde o físico escreve aquelas coisas que para evitar ser criticado ele põe assim de lado para não chamar muita atenção. Onde é que o físico faz isso? Hoje faz em blog, né? Físicos que aderiram ao blog, ou então escreve no Instagram. Mas nessa época você escrevia nos chamados fast shift, volume em homenagem a alguém, não? Então são escritos festivos no alemão. Então isso era um volume em homenagem ao Victor Weisskopf. E aí eles escreveram em 1966
essa coisa que eu acho brilhante. Nós enfatizamos não somente que a nossa visão, qual é a visão dele? Que a mecânica quântica é, no melhor caso, incompleta. Então, nós enfatizamos não somente que nossa visão é aquela de uma minoria, mas também que o interesse atual das questões é pequeno. O físico típico acha que elas já foram respondidas e que ele entenderá, compreenderá completamente, basta que ele possa poupar 20 minutos para pensar sobre ela. Então, isso é a expressão do estigma, ou seja, note que é uma expressão concentrada porque é uma visão que foi partilhada largamente entre os físicos. Note que não é uma visão que é contra a interpretação de Copenhague, não é uma visão que é contra o pensamento do Bohr. É a ideia seguinte, não, esses problemas de fundamentos, o Bohr, o Einstein, o von Neumann já resolveram. E no curso de física, na formação do físico, eu não preciso voltar a pensar sobre esses problemas. Mas se precisar, em 20 minutos eu leio lá e entendo do que se trata. Tá? Então esse é o tal do estigma que marcou o campo de fundamentos. Tá? Agora, o Bell e o Norberg escreveram isso com cuidado, mas eles deixaram o recado como que pensaram assim, se um historiador do futuro, ele deve ter pensado assim, se um Olival Freire vier ler isso, eu não quero deixar dúvidas. Então, no final do artigo, eles disseram o seguinte, né, que o volume era dedicado ao Weisskopf, eles disseram, é um prazer para nós dedicar esse artigo ao professor Weisskopf, para quem o interesse intenso nos últimos desenvolvimentos dos detalhes não tornou, não dispersou suas preocupações com as questões de fundamentos. Então, na visão deles, e por isso que eles escolheram o volume em homenagem ao Weisskopf, Weisskopf era o exemplo do físico que não tinha perdido o interesse nas questões de fundamentos. Então é isso, não? Aí eu posso, digamos assim, ir mais rápido daqui para frente. 10 anos depois, porque ali foi 66, quando você chega em 76, aí é o depoimento do Alain Aspect e de outros que estiveram com o Bell em 76, quando o Alain Aspect estava planejando os seus experimentos. Então o Alain Aspect foi a Genebra para conversar com o Bell, e aí é uma coisa famosa que eu também duvidei, porque a primeira vez que eu vi isso foi do Alain Aspect, eu fiquei pensando, isso é na história dele. Mas como é uma história que eu tive mais de uma confirmação independente, uma história oral, eu acreditei. Não? E a história é essa. No meio da conversa, o Alain Aspect, um jovem, levou o seu projeto de tese de doutorado, fazer um experimento nos marcos do Teorema de Bell. E aí no meio, o Bell ficou muito contente e tal, e aí a pergunta é o seguinte, você tem um emprego permanente? Não? E aí acontece que no sistema francês, o Alain Aspect tinha um emprego permanente sem ter doutorado. Não? Era um pouco como são os institutos hoje, né? Os IFES, tá certo? Que alguns aceitaram alunos ainda sem o doutorado, porque precisavam expandir. Então o Alain Aspect ele era professor da Escola Normal Superior de Cachan, que era uma Escola Normal Superior Técnica. Aí o Alain Aspect disse, não, eu tenho. Tá? Eu acho isso curioso, porque às vezes eu apresento isso e muita gente, especialmente na Europa, pergunta, mas como que ele tinha um emprego permanente se ele ia fazer o doutorado? Tá? Era a particularidade da França da época, tá certo? Bom, mas eu tenho vários outros exemplos só para ilustrar, né? Aqui de novo o Rosenfeld, você viu que o Rosenfeld era um papa, mas era um papa, assistam isso aí, o conclave, que vocês vão ver o que é o poder de um papa, né? Ele escreve para o Frederico Belinfante, que estava escrevendo um livro nessa época sobre as variáveis adicionais, e era um livro crítico das variáveis suplementares. Mas o Rosenfeld escreve essa pérola. Não somente é fútil falar de duas escolas de Copenhague, mas é mesmo errado falar de uma escola de Copenhague, pois nunca existiu tal coisa e eu espero que nunca existirá. A escola de Copenhague a gente sabe, né? A complementaridade, dualidade onda-partícula, interpretação da mecânica quântica. A única distinção é entre os físicos que entendem mecânica quântica e aqueles que não entendem. Tá? Bom, aqui o tempo já está passando, eu vou tentar passar mais rápido. Isso é uma carta publicada no Physics Today em 71, que para mim ilustrou bem o espírito da época. Né? Em síntese, o que essa pessoa diz
ele diz assim, olha, alguma coisa mudou na física. Na minha época, a linha de Copenhague era a linha científica, e qualquer coisa a mais era sem significado, ou errado. Aí ele diz assim, agora a coisa curiosa é que, na medida, no que eu esteja consciente, não ocorreu nenhum achado ou intuição teórica que possa levar a demolir ou superar essa interpretação. Contudo, existe agora uma considerável insatisfação com essa interpretação de Copenhague, e uma vontade para considerar outros pontos de vista, por exemplo, variáveis escondidas, como sendo, pelo menos, respeitáveis. Então, era uma pessoa que, na altura de 70, ele detectou o seguinte, tem uma mudança em curso. Bom, aqui agora eu vou passar rápido, eu estou preocupado com o tempo, mas quero dizer para vocês assim, como que esse tipo de estigma sobreviveu, às vezes, de maneira mais disfarçada. Então, você pega um livro, texto clássico, o Messiá. É um livro que ele é inicialmente de 61, mas eu estou citando da última edição de 74, e sem revisão do autor, tá certo? Olha o que é que ele escreve. A controvérsia sobre variáveis escondidas, e aí por que a última edição é de 74? 74, você já tinha os experimentos feitos pelo John Claude e pelo Holt. Então ele diz lá, a controvérsia sobre variáveis escondidas finalmente atingiu um ponto onde não pode mais ser decidida por qualquer observação experimental. Por isso ela pertence à filosofia da ciência, mais do que ao domínio da ciência física propriamente dita. Aqui para os mais novos isso pode parecer uma coisa neutra, Ele está dizendo, não, isso não é física, é filosofia. Na vida profissional do físico, dizer que você está fazendo filosofia e não física, assim, tudo bem, atravessa a rua e vá para o departamento de filosofia. Não vem ficar aqui enchendo o saco da gente, tá certo? Bom, um exemplo, aqui agora, eu sei que são muitos exemplos, mas de um bom físico, de um bom historiador, mas que não compreendeu o completo significado do Teorema de Bell, mesmo depois dos experimentos de Alan Aspect em 1981, 81, 82. Então você pega o livro, escrito pelo Abraham Pais, tá certo? E onde ele está escrevendo a biografia do Einstein, e a biografia publicada em 82, alguém pode dizer, mas o resultado foi publicado e eu não sabia ainda. Não é bem assim, porque o primeiro resultado é de 81, e o que é importante é que quando você tem um resultado novo, que está importante, que está para aparecer na ciência, os físicos, os químicos, os biólogos, sabem do resultado antes dele ser publicado. A conversa corre. Mas ele diz lá que o experimento do EPR não teve nenhuma implicação na física, e ele nem cita o Teorema de Bell como desenvolvimento desse experimento. Então é isso que é o que eu estou chamando de um estigma, de um preconceito. Agora, eu tenho algumas coisas mais dramáticas para falar, por isso que eu quis correr no tempo. É que preconceitos, eles causam vítimas. Hoje nós estamos no mundo, hoje, terça-feira, nós estamos debatendo, o mundo inteiro está debatendo a abolição das preocupações com diversidade. O presidente dos Estados Unidos acabou de anunciar solenemente que já acabou essa história da diversidade. E as grandes big techs, empresas norte-americanas, percebendo que era isso que ia acontecer, já se anteciparam e disseram já uma semana, 2 semanas atrás, acabou. Daqui para frente é só o mérito, esse negócio de ficar porque é negro, porque é mulher, porque tem PCD, acabou. Então, o problema dos preconceitos, tá certo? Volto a dizer, é que eles trazem vítimas, eles geram vítimas. E eu vou citar uma única vítima, porque é o caso que, na minha opinião, é o mais ilustrativo possível. O cidadão que está aqui é o que ganhou o Prêmio Nobel de 2022. Diga-se de passagem, para quem quiser saber como a ciência é complexa, é um cara que é crítico da tese do aquecimento global. Cada vez que eu cito ele, eu fico... Mas eu tenho que citar, tá certo? E claro que eu digo assim, ele tem uma enorme competência em emaranhamento quântico, mas ele não tem essa autoridade toda para estar opinando sobre outros campos da ciência. Pois bem, esse físico, o John Clauser, era um destacado físico norte-americano. Ele fez a sua tese em Colômbia, com Patrick Tadeus, um grande experimentalista, e ele sai da Universidade de Colômbia, e ele era, desde a graduação, fissurado por esses problemas de
interpretação, e ele sai de lá, ele tinha acabado de ler o trabalho do Bell, e ele sai de lá e se dedica a fazer esses experimentos. Tá? Ele se dedicou integralmente a fazer esses experimentos. E fez o primeiro experimento, que é um experimento que, visto de hoje quando eu visito um laboratório de ótica quântica, eu fico impressionado, porque é uma porcaria de uma mesa de 1x2, e o cara faz todos os experimentos naquela... Aí você olha a fotografia do experimento, o trajeto, eram coisas de 3, 4 metros. O experimento durou 220 horas coletando dados. Você pode imaginar que era 220 horas que tinha que ter que avisar o caminhão do lixo para não passar, que a energia elétrica não pode cair, para durante 220 horas seguidas estar tudo sob controle para coletar dados, e ele conseguiu coletar e fez experimento mostrando, contra a opinião dele, contra a expectativa dele, que a mecânica quântica foi corroborada e que, portanto, o emaranhamento era um efeito físico real. No que pese todo esse destaque, o John Clauser nunca conseguiu um emprego permanente no mercado acadêmico norte-americano. Olhem aí as indicações do Nobel. O Nobel sempre põe o nome e põe debaixo a instituição dele. Então está lá o Zeine, a instituição lá em Viena, o Alaspé na França. E o Clauser está um endereço pessoal. Porque ele não tem uma instituição. Isso quer dizer que ele passou fome? Não. Aí é uma particularidade. O sistema científico norte-americano, você embute a bolsa do pesquisador, o salário do pesquisador, na aplicação que você faz para fazer o experimento. Então, ele ganhou dinheiro. Tá? Mas ele nunca teve dinheiro suficiente para ter uma vida, mas ele nunca teve um emprego permanente. E por que ele nunca teve um emprego permanente? Aí está uma parte que para mim é muito. Porque a gente tem algumas evidências de como esse preconceito foi operativo para dizer o seguinte: não, esse não é um cara sério. Tá? Então você tem essa carta do Abner Shimoni, que era muito amigo dele, e escreve para ele em agosto de 72. Essa carta eu quero reflexão de vocês. O Shimoni francês, ele encontra com Despagnat, que é francês, desculpa, o Shimoni americano, estava na França e encontra com Despagnat, que é francês. E ele escreve então para o Cláudio o seguinte: quando eu encontrei Despagnat na última semana, ele tinha recebido uma carta do chefe de departamento da universidade chamada Universidade de São José. Não é a Universidade de Califórnia, é a universidade estadual. Não? A carta está ali em vermelho, perguntando se o que você está fazendo é real physics. É física de verdade? E aí ele diz: não precisa dizer que ele, o Despagnat, vai escrever uma carta forte respondendo a questão a seu favor. Eu lamento dizer dessa evidência que o problema da sua job situation, sua situação de emprego, ainda está não resolvido. Alguém aqui pode dizer assim: mas é uma carta, não? O problema é que essa coisa que vocês atravessaram aqui, concurso público, isso não existe no mercado acadêmico norte-americano. O modo de seleção de um professor o departamento se reúne, recebe cartas de recomendação ou recebe consultas. Se o departamento estiver interessado, ele chama a pessoa para dar um seminário no departamento e ali o departamento decide. Então, na verdade, isso aqui já era um processo de seleção de Clauser. Ciências, educação, é do professor Rafael. Quando o chefe do departamento de São José escreve para o Despagnat perguntando se o que o Clauser está fazendo é física de verdade. Aí são várias evidências. Eu estou lutando já contra o tempo, não quero também sobrecarregar vocês, mas ele tem um outro exemplo em 71, na mesma vila. Aí um outro exemplo, eu sabia que o Yudeu vinha para aqui, como o Yudeu conhece muita história do Feynman, eu tinha que colocar o Feynman aqui no panteão, tá certo? Da física carioca, tá certo? O Yudeu sabe até a música de carnaval que o Feynman. Mas o Feynman também deu as suas escorregadas bonitas, né? E uma das escorregadas é exatamente essa, ou seja, o Clauser estava na mesma universidade que estava o Feynman. E tentou conversar com o Feynman para explicar o experimento que ele estava fazendo. Né? Então ele marcou um encontro para discutir essas questões. E o Feynman foi muito impaciente com ele, isso é o depoimento do Clauser, né? E a posição foi: bem, quando você
quando você tiver encontrado um erro na teoria quântica, nas predições experimentais da teoria quântica, volte aqui, aí nós podemos discutir esse problema. E despachou ele. Tá? Depois o Feynman mudou de opinião. Não 2 anos depois, quase 10 anos depois, ele mudou de opinião e escreve um artigo que ajuda a desencadear a onda da informação quântica, porque ele compreende o efeito do emaranhamento, que estava implícito a isso, e ele diz assim, o emaranhamento pode ser utilizado para fazer computação mais rápida. Não? Bom, aqui eu vou passar rápido, tá certo? Então, assim, quem foram os físicos que, afinal, não fizeram parte do que eu estou chamando daquela recepção fria? Não? Foi fria, mas não foi nula. Não? Então, esses caras que são os heróis dessa história é o Clauser, olha lá o tamanho do experimento dele, do equipamento. Não? O Shimoni, que eu disse que é a dupla, não? E o Holt está vivo, e o Rohr faleceu recentemente, não viu o prêmio Nobel, tá certo? O Rohr era um aluno de doutorado do Shimoni, e o Holt era um aluno de Harvard que a universidade, um físico da universidade, colocou à disposição para fazer o experimento em paralelo ao do Clauser. Então foram esses 4. E há um artigo então, famoso que todo mundo que trabalha com emaranhamento cita como o artigo CHSH. Clauser, Holt, Shimoni, CHSH e Rohr. Bom, então é isso, mas eu devo dizer também assim, que eles tiveram apoio de, não eram só jovens, eles tiveram apoio de alguns mais antigos. E por que eu estou citando esses mais antigos? Porque aí a importância do físico sênior. Ou seja, o físico sênior pode agir como um Feynman, do tipo, vai embora, se achar uma coisa errada, volte aqui. Mas você pode ter uma atitude e dizer, não, isso que você está fazendo é interessante. E nós tivemos físicos mais sêniores que apoiaram essa pesquisa. Essa dupla aqui, o Wheeler e o Wigner e o Despaigne, que a gente aceitou. Não? E aqui é só uma ilustração, não? Quando esse campo começa a mudar. Curiosamente, a Itália foi talvez o país em que esse assunto despertou mais atenção. Eles dedicaram uma escola de Varena integralmente a esse assunto. E a escola de Varena tira essa foto tradicional, essa coisa que eu mostrei a foto, como a gente de ontem, o Lula reúne o ministério e tira a foto. Você vai para um evento, junta todo mundo, então é uma coisa tradicional. Mas essa foto é legal porque essa é a foto, eu costumo dizer que essa foto, depois eu explico, né? Ela é o Woodstock dos dissidentes quânticos. Porque eu chamo esse pessoal de dissidentes quânticos, porque eles estavam contra a maré, tá certo? E essa escola de Varena foi um festival de Woodstock para eles, porque de repente se reuniram 60, 80 pessoas lá para discutir esses assuntos. Curiosamente, o velhinho, que é o Wigner, ele está aqui pelo meio, é o único que está de paletó. Aqui é o Bell, aqui. Exatamente. Bom, gente, aqui eu vou passar rápido, porque eu quero deixar tempo para... Aqui é só uma curiosidade, não? Bell, Clauser e alguns outros esperavam que os resultados não confirmassem as predições da mecânica quântica. Então não deixou de ser uma ironia da história de que os resultados confirmaram as predições da teoria quântica e afirmaram o efeito do emaranhamento. Não? Aqui é uma documentação das cartas que eles trocaram ali entre 69 e 72, mostrando isso. Finaliza então, qual é a lição da história? Eu já falei a primeira lição, logo na minha apresentação, que claramente aí você tem um caso em que uma pesquisa em fundamentos se tornou a base para a informação quântica. Portanto, a fronteira entre pesquisa de base e pesquisa aplicada é uma fronteira que ela é completamente permissível. Né? Você vai de um lado e volta. Tá? Eu não falei aqui, por exemplo, que o inverso, ou seja, avanços tecnológicos permitiram esses experimentos. Laser, falei aqui da conversão paramétrica descendente. Tá? Então, portanto, não existe essa fronteira. Mas existe uma outra lição que eu queria chamar a atenção. A lição é essa. A gente aprende muito com o Thomas Kuhn, né? Todo mundo que leu aqui, já foi mais moda, né? Todo mundo era obrigado, quando passava pelos cursos de física, né? O pessoal da USP, que tinha os cursos do João Zanetti, que era obrigatório, que não lesse a estrutura das evoluções científicas, não concluía o curso de física, tá certo? O saudoso Zanetti, tá?
Então a gente aprende lá de que a ciência é quase um dogma. Não? Você tem que aprender ciência nos livros textos e não deve prestar muita atenção a essas visões desviantes, porque essas visões desviantes desviam o jovem do treinamento que ele precisa ter na ciência para se tornar um cientista produtivo. Essa história aqui vai no sentido oposto. Não? Porque a lição que eu tiro aqui é justo o contrário. Na prática científica, eu estou falando de uma das mais ciências melhor desenvolvidas, estou falando da teoria quântica, tá certo? Essa ciência conviveu, os exemplos que eu trouxe aqui, com preconceitos e com dogmatismo. Então, qual é a lição a tirar? A lição a tirar é de que é preciso, portanto, tolerância na ciência diante de visões desviantes, diante de visões dissidentes. É preciso encontrar um certo balanço, um certo equilíbrio, de modo o foco no treino do físico, do cientista, não tem dúvida que é absolutamente importante, tá certo? Mas algum equilíbrio é preciso que se encontre, porque todo esse episódio aí que eu trouxe aqui à tona mostra que esses dissidentes quânticos, eles venceram no final das contas, mas eles poderiam também não ter vencido, e talvez a história fosse mais curta se não tivesse existido tanto preconceito, tanto estigma na fase inicial. É isso aí, muito obrigado. Tem um tempinho aqui para... Aqui é um pouco de propaganda, basicamente a ideia dos dissidentes quânticos está aqui, os livros que eu tenho escrito sobre isso. E é isso. Muito obrigado. Tem um tempinho aí para... Muito obrigado pela palestra. Eu aprendi pra caramba, eu imagino que todo mundo aprendeu também. Antes de passar para as perguntas, eu vou só mencionar um negócio. Vocês me permitem fazer um jabá, já que está aqui, né? É o seguinte, para quem gostou, o professor Novo escreveu um artigo que é intitulado História das Ciências, Ensino de Ciências e Desenvolvimento Nacional, que vai sair na edição especial da Física na Escola de 25 anos, está sendo organizado. E quem gostou, por favor, leia o artigo. Tá muito bonito. A gente já... Quem já está nos bastidores aqui já deu uma passada de olho, gostou muito. Então, está aqui já o jabá desse artigo que vai marcar a história. Agora a gente vai passar para o momento de perguntas e comentários. A gente gostaria de pedir algumas coisas. A gente se esforçar em ser sintético na hora de fazer as perguntas, para que o máximo de pessoas possa perguntar e aproveitar o palestrante e não ficar massivo, né? Assim, monopolizar o microfone, tá bom? Então é só levantar a mão e aí a gente chama e o professor pode aí, portanto, tecer os comentários dele. Aí é só se identificar para ficar mais fácil. Vamos começar com o Helder, por favor? Não esquece de mim. Não vou esquecer, não. Tá, dois. Não sei se dá para... Se você ficar mais alto, acho que dá, não dá? Professor, uma coisa que a gente trabalha muito hoje na escola é a questão da quântica, misticismo e essa dificuldade que se tem de aproximar isso com as questões não científicas. A origem do misticismo e dessa contradição dentro da raiz do pensamento quântico, ela acontece a partir de quando? E por que isso se torna tão popular? Pode ser. Então, por favor, professor. Professor, já nos conhecemos, só não lembra de mim não. Temos uma amiga em comum, que é a professora Glória Queiroz. Ela não pôde vir hoje aqui porque está presa, entre aspas, numa outra sessão. Como é seu nome? Glauco. Opa, Glauco, claro que eu lembro. Lembra? Lembro, inclusive de 95, 90, por aí. Foi lá em São Cristóvão, né? Eu, uma coisa do tipo. Bom, mas vamos lá. Há uma estranha semelhança entre um bebê e uma teoria que nasce. Vou tomar esse primeiro ponto rápido. Ambos nascem, em princípio, condenados à morte. Então, a teoria sobre a qual Bell extraiu seu teorema é uma teoria maravilhosa, fascinante, tudo que a gente quiser. Mas ela está presa ao primeiro postulado que eu acabei de falar. Nós não podemos ter certezas
de que aquele teorema matemático valeu para a estrutura matemática da mecânica quântica, e isso garante que esse problema está resolvido. Então, esse é um ponto inicial que deveria se tomar mais cuidado. Não estou defendendo Einstein. Tá? Então, se isso aí para o senhor fizer sentido, isso já é um problema que abre, talvez para sempre, a possibilidade de variáveis ocultas, teorias com variáveis ocultas. Mas alguém poderia, para terminar mesmo, vir com uma objeção. Tem muitos físicos, o próprio Einstein, o Weber, defendem uma teoria de tudo. Tudo, se eu entendo a palavra na minha língua, é tudo mesmo. Espera aí, então essa teoria de tudo estaria, de maneira a priori, definitiva, escapando daquela condenação à morte? Porque aí nós teríamos um exemplo de uma teoria que, aparentemente, é final, é tudo, acabou-se. Então isso complementa os dois pontos que eu levantei anteriormente. E eu gostaria de ver sua posição, professor. É que as duas primeiras perguntas foram tão barra pesada que eu tenho que comentar logo. Então, começando pela relação com o problema do misticismo quântico. Olha, eu tenho uma opinião, estou aqui na presença de um mineiro, então eu tenho que ter uma posição equilibrada, né? O mineiro nunca toma uma posição radicalizada, tá certo? Então, não tenho dúvida de que hoje você tenha uma onda na sociedade para vender livros e tratamentos, terapias quânticas, curas quânticas, e a gente deve dizer isso, se referir a isso com uma palavra precisa. Isso é charlatanismo, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, eu também não concordo com alguns físicos que olham qualquer coisa que apareça a palavra quântica e dizem, isso é um absurdo. Recentemente, um exemplo, eu tenho um livro antigo, escrito com um antigo aluno meu, chama-se O Universo dos Quantos. A gente vai reeditar esse livro agora. Tá? É um livro paradidático. E aí um colega nosso leu e tem um momento que a gente fala física quântica e cultura, e o colega disse assim, mas essa pessoa que é um professor de direito, professor Gufredo da Silva Teles, que escreveu um livro chamado Direito Quântico, ele disse assim, essa pessoa não falou nada certo sobre a quântica. Não? Então assim, eu não embarco nessa segunda, nessa crítica, e aí eu reli o livro do Gufredo, e aí disse para o Rodolfo, meu colega, por mim, deixa aí exatamente como está a referência do Gufredo, porque nada do que ele escreveu no livro sobre direito, nada do que ele escreveu sobre quântica está errado. Ele escreveu sobre quântica, sobre biologia, e o que ele fez foi metáforas, analogias, para entender a sociedade. Ele fez esse tipo de conexão. Então eu vou nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E fico muito sensível a ter uma posição mais equilibrada. Por quê? Porque tanto a relatividade quanto a quântica tiveram um enorme impacto cultural na sociedade. E, portanto, todo mundo queria meter o bedelho e dar opinião. Então, se você pega, por exemplo, a música do filme Casablanca, esqueci agora o título da música, tá certo? Essa música tem uma versão condensada, que é cantada no filme, e tem uma versão mais longa. Se vocês procurarem a letra completa, ele está provocando a relatividade. Ele está dizendo assim, estou dizendo que é a lua, não sei o que, ele diz assim, mas para os namorados, alguma coisa assim, ferre-se a relatividade, tá certo? O que conta isso foi com a relatividade, isso é com a quântica. Então, com a quântica, você vê, o Gilberto Gil vai conversar com o Lattes sobre a quântica. O Gil entendia de quântica, é evidente que não, ele estava fascinado por esse impacto da teoria quântica. Então, esse fascínio foi muito generalizado. E esse fascínio foi estimulado pelo fato de que muitos dos físicos que participaram do processo inicial da criação da mecânica quântica, eles tinham uma atitude, eu diria, mais aberta em relação à ciência e à cultura do que alguns dos nossos colegas hoje. Então você pega o Bohr, ele recebe o título de nobre, ainda marca um reino, né? Quando ele vira importante, ele recebe o título nobre. O nobre tem que escolher um brasão. Ele escolhe o brasão, que é o símbolo do yin e do yang. Ou se hoje
e nos Estados Unidos ele seria deportado. Um símbolo chinês inaceitável. Não? Naquela altura de 2021, era uma atitude de uma... A China estava longe de ser essa potência econômica de hoje, era uma atitude, eu diria assim, de respeito à existência de outras tradições civilizatórias que não a tradição europeia. Eu diria que a atitude do Mao foi uma espécie de uma atitude Havana Letra, um decolonial Havana Letra, ou seja, ele respeitava que existia uma outra tradição e não era só a tradição eurocêntrica. Você pega o Schrödinger ele se gabava, e agora que ele lia sânscrito, com a língua morta, no original. Não? Aqui eu falei do Schenck, se você pega o livro Tal da Física, eu não gosto tanto do livro, mas o livro Tal da Física, a versão em português, tem prefácio do Mário Schenck. Então, portanto, e mesmo esses problemas, digamos assim, o problema da medição, qual é o grau de interferência do observador no experimento, alguns bons físicos, é o caso do Wigner, tem um momento que ele conjectura o seguinte: não pode ser na mente. Não, a mente do pesquisador, é ali que ocorre a redução do pacote. Aí você pode pensar assim: ele está falando uma besteira. Leia direito o que é que o Wigner está dizendo. Aí o que é que ele está dizendo? É o seguinte: ele diz, olha, o problema é que a quântica não se estende à mente. É preciso uma nova fronteira da ciência para abordar esse território chamado mente. Não? Então, portanto, a história da ciência está cheia desses exemplos, e eu diria que isso não facilita a vida dos professores de física, até porque entre nossos colegas, inclusive os que lidam com ensino de ciência, às vezes você tem os dois exemplos, ou os que demonizam, ou os que idolatram o misticismo quântico. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Logo, eu concordo integralmente com as suas ponderações. Eu diria o seguinte: duas lições, duas conclusões conflitantes uma com a outra. Eu diria que a quântica passou pelo menos por 3 testes na segunda metade do século XX, que foram testes duros, porque era para ir para o campo do experimento para ver se o experimento confirmava ou não a predição da teoria quântica. Eu citei os experimentos de emaranhamento, eu não desenvolvi aqui os dados de descoerência. Imagine que o experimento do Serre-Roche não desse o resultado previsto. Tá? E o terceiro campo, que é a criação da própria ótica quântica. Você tinha uma corrente que achava que não era necessário quantizar a própria luz, e uns que achavam que não só não era necessário, como era errado. E, finalmente, a ótica quântica se afirmou também no terreno experimental. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que a teoria quântica entrou no século XXI mais corroborada do que nunca. Agora, isso quer dizer, então, que ela é a palavra final? Não. Mesmo efeitos super bem testados, como o do emaranhamento, eu acho que uma boa questão para o historiador do futuro é saber por que o Nobel demorou tanto de conceder o Nobel para o prêmio Nobel para o emaranhamento. Uma das conjecturas, infelizmente eu não vou estar aqui para quando eles abrirem os arquivos, tá certo? Eles só abrem daqui a 50 anos, tá certo? Mas uma das minhas conjecturas era o seguinte: é que tinha muito físico bom achando que precisava ainda fazer um último experimento para fechar uma última escapatória, e essas coisas só foram consideradas fechadas na altura de 2015, 2016. Mas veja, isso quer dizer que então a teoria quântica é uma versão, é uma teoria final? Não. Se não fosse por outras razões, aí é o contraditório. Não? Tem todo um campo que não tem diálogo, todo um campo da física que não tem diálogo com a quântica, a gravitação. Então, assim, por outro lado, a gravitação é um campo, hoje, todas esses GPS, às vezes eles vão para lugares errados. Eu vim para o hotel aqui, mas aí o erro lá do GPS, queria que eu atravessasse a fortaleza para vir para aqui. Aí eu vou lá, pergunto para o soldado disse: não, você tem que dar a volta, tá certo? Mas essa confiança nossa no GPS, ou então esses testes das ondas gravitacionais, a gente tem o prêmio Nobel, ou o prêmio Nobel do Roger Penrose para explicar os buracos negros. Ou seja, a gravitação é uma das rochas sólidas da ciência, mas ela não tem diálogo com a quântica.
E aí você tem todo um campo em pleno desenvolvimento, com mais de uma tradição de pesquisa teórica, com pesquisas empíricas recentes, inclusive do lado da quântica. Hoje existem pesquisas empíricas para ver se a gravitação, se a massa gravitacional tem algum impacto ou não no emaranhamento. Os experimentos que estão em andamento feitos pela equipe do mesmo laboratório do Zeiger, mas agora o líder é outro, o Marcos Aspelmeyer. O que é que eles estão fazendo? Experimentos de emaranhamento com partículas massivas. Por que eles estão de olho nisso? Porque eles podem, primeiro, detectar uma mostra que o emaranhamento não é tão universal quanto a gente pensa. Ou o contrário, se partículas massivas estiverem tão emaranhadas quanto fótons, é uma forte indicação que você tem que quantizar a gravitação. Porque tem gente importante que acha que não precisa quantizar a gravitação. Então não tem dúvida, não. Agora, a chamada teoria de tudo aí é um terreno que é mais filosófico. Quer dizer, eu não, digamos assim, como um velho leninista, eu não engulo essa coisa de teoria de tudo, tá certo? Acho que a matéria é inesgotável e não veio mais pragmático. É fácil você definir a teoria de tudo quando ninguém vai estar aqui para no final comprovar se chegou ou não a teoria de tudo. Parabéns, professor, diretor científico do CNPq. É preciso aumentar as bolsas de estudo nos cursos de licenciatura. Esse pé de meia do governo Lula explodiu. É preciso ser repensado, porque é uma utopia. Olha a quantização aí do pé de meia. Não vai ter nenhum aluno de licenciatura com esse pé de meia. Por quê? Sabe por quê? É preciso provar, né, meu Deus? Eu provo em 15 segundos.